quando o mundo criou, era o rei dos judeus, era o Salvador, que aqui fez carne. Esse Deus que criou esse imenso jardim, Ele é o Senhor, o princípio e o fim. Ele é o Rei da glória, Ele é tudo pra mim. Ele é o Rei da glória, Ele é tudo pra mim. Tu és o oleiro, é o Senhor, sendo de barro, tu és construtor. Tu pode quebrar-me, também construir. Oh, faz-me um vaso para a ti servir. Pois os talentos que me entregaste, sei que não devo enterrar. Porém sei que tu me chamaste, cantando quero trabalhar. Tu és o oleiro, ó meu bom Senhor, e sendo de barro, tu és construtor. Tu pode quebrar-me, também construir. Oh, faz-me um vaso para a ti eu servir. Boa noite, pastor Jorge, evangelista Sheila, seja bem-vindo. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, meu sofrimento em si que eu lamento, e quem tanto me amou. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, nem ver o sofrimento, nem sequer o lamento de quem tanto me amou. Um amor revelado pra meu pecado, Deus se manifestou. No alto da cruz já raiou a luz para me iluminar. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, nem ver o sofrimento, nem sequer o lamento de quem tanto me amou. Foi a cruz a caneta, a tua salvação. Se hoje aceitares e o mundo deixares, terás o perdão. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, nem ver o sofrimento, nem sequer o lamento de quem tanto me amou.
Louvado é o nome do Senhor, que Deus é fiel. A minha angústia eu procuro me enxergar, procuro só olhar a face do meu Deus. E quando as está bem, perturba minha paz, então respondo assim: somente olhar a ti, somente olhar a ti, Senhor, somente olhar a ti, Senhor, somente olhar a ti, Senhor, e não olhar atrás, seguir teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás, somente olhar a ti, Senhor, e não olhar atrás, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Aleluia, Deus, glória a Deus. O mundo é muito belo e farto de ilusão, mas isso não traduz pra mim satisfação. Eu olho para o céu e vejo uma luz, proponho então a mim olhar só pra Jesus, somente olhar a ti, Senhor, somente olhar a ti, Senhor, somente olhar a ti, Senhor, e não olhar atrás, seguir sem caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, prostrado em seu altar, Senhor. Boa noite, Tereza Moura. Aleluia, glória a Deus, glorificado é o teu nome, Senhor, Deus da glória, Deus forte, poderoso. O que passou, passou, de Cristo agora eu sou. Ele é meu grande amigo e dele também sou. Aleluia. Pregador, dou glória ao Salvador. Somente olhar a ti, Senhor, somente olhar a ti, Senhor, somente olhar a ti, Senhor, e não olhar atrás, seguir seu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Aleluia. Glória a Jesus Cristo, o Deus da glória, o Deus poderoso, o Deus que tem poder para nos abençoar, para nos guardar, para nos livrar de todo mal. Hoje vamos falar a palavra do Senhor. Aleluia.
E Neemias não, perdão. Segundo Reis, vamos falar de Segundo Reis, 5, 9, 10. Vamos falar de um homem chamado Naamã. Naamã. Quem foi Naamã na Bíblia? Quem foi Naamã na Bíblia? Naamã foi um general sírio que foi curado de lepra quando mergulhou 7 vezes no Rio Jordão. No seu tempo, a lepra não tinha cura, mas ele creu na palavra do profeta Eliseu e foi curado. Mas Naamã, para que ele fosse curado, ele precisaria aprender se humilhar. Os 7 mergulhos da vitória de Naamã, os 7 mergulhos de Naamã dependia da sua humilhação. É importante para o nosso, essa lição de Naamã, nós podemos extrair lições importantes para o nosso crescimento espiritual. Vislumbrar o caminho que precisamos percorrer para alcançarmos a vitória. Naamã precisou mergulhar 7 vezes. Boa noite, Gilvandete Dantas, seja bem-vinda. Ele teve que mergulhar 7 vezes. 7 vezes. Por quê? Por que Naamã, ele precisou mergulhar 7 vezes? Por quê? Os mergulhos de Naamã é o mergulho da humilhação. O mergulho da humilhação. Segundo Reis 5, 9, 10, 11. Naamã precisava se humilhar para Deus exaltá-lo. Quando nós nos humilhamos diante do nosso Deus, Ele nos exalta. Talvez nós estamos esperando ser exaltada agora, mas o tempo de Deus vai chegar para nós ser exaltado. Naamã achava que por sua posição privilegiada deveria ser recebido pelo profeta Eliseu com toda a honraria possível. Em Tiago 4,10, o texto é dito: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Você vê que a humilhação, ela primeiro vem na frente, para depois vir a exaltação. Ninguém é exaltado sem antes passar pelo processo da humilhação. Precisamos primeiro passar pelo processo da humilhação para depois chegarmos à exaltação. Mas a melhor exaltação que nós recebemos, ela vem de Deus, não do homem. É Deus que nos exalta. Essa é a melhor exaltação que nós recebemos. Eni Braga, estava com saudade de você, minha amiga. Então,
Lá em 1 Pedro 5:6, Pedro nos aconselha. Ele diz: humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Nós precisamos primeiro passar pelo processo da humilhação. E muitos não querem se humilhar diante de Deus. Muitos querem ser exaltados, querem receber honra, sem primeiro passar no processo da humilhação. O mergulho da quebra do orgulho. O mergulho da quebra do orgulho. Mergulhar para que o orgulho venha a ser quebrado e você venha a ser exaltado. Naamã se orgulhava dos rios de Damasco, achava humilhante mergulhar nas águas barrentas do rio Jordão. Porém, ele precisava quebrar o seu orgulho para ser abençoado. Para ser abençoado. Naamã era um comandante respeitado do exército do rei da Síria. Mas Naamã ficou com lepra, uma doença da pele incurável, que se alastrava e acabava por matar o doente. Como a lepra era muito infecciosa, os leprosos eram afastados da comunidade para não causar epidemias. Naamã iria perder tudo. Aleluia. Ele ia perder tudo. A mulher de Naamã tinha uma escrava israelita que lhe falou sobre o profeta Eliseu. E disse ela que Eliseu poderia curar a lepra de Naamã, porque Deus usava Eliseu para curar as pessoas. E aquela menina, ela disse: eu conheço um profeta que pode curar a lepra de Naamã. Então o rei da Síria enviou Naamã para o rei de Israel, para o profeta Eliseu curar. O profeta Eliseu ouviu e mandou chamar Naamã. Mas Naamã precisava se humilhar. Aquele que se humilha, Deus exalta. Aquele que se exalta, Deus abate. É muito bom nós passar por esse processo da humilhação. O mergulho da fé. Naamã estava acostumado a crer no que via. Naamã queria um contato palpável com o homem de Deus. Ele queria que Eliseu colocasse as suas mãos sobre ele, para que ele viesse ser curado. Mas o trabalhar de Deus na vida de Naamã foi diferente. Por quê? Aleluia! Porém, quando ele precisava confiar e dar mergulho da fé, Jesus perguntou aos dois cegos: credes vós que eu possa fazer isso?
Disseram-lhe ele: sim, Senhor. Tocou então os olhos dele, dizendo: seja-vos feito conforme a vossa fé. É preciso acreditar que Jesus pode fazer um milagre. E em Mateus 11, 22, Jesus disse: tende fé em Deus. A fé, ela é também uma parte para que nós possamos alcançar a nossa vitória. Os mergulhos de Naamã começou como o mergulho da humilhação, depois o mergulho da quebra da humilhação, né? Da quebra do orgulho, a quebra do orgulho, aí depois veio o mergulho da fé. Veio o mergulho da fé. O mergulho da obediência. O mergulho da obediência. Naamã achou muito simples. O homem de Deus apenas mandá-lo mergulhar 7 vezes no Jordão. E nada mais, só isso. Naamã precisava apenas, para o senhor Fátima Correia, apenas obedecer a palavra de Deus. Ele poderia obedecer a palavra do profeta Eliseu. Ele precisava obedecer. É melhor do que o sacrificar. Quando você obedece, a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Sacrificar. Atender melhor do que a gordura de carneiro. Paulo elogia a obediência dos crentes de Roma, dizendo: quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Então, você vê que a obediência, ela é muito importante. O mergulho da restauração de Naamã. O mergulho da restauração. Depois que Naamã se humilhou, quebrou o orgulho, creu e obedeceu a palavra do homem de Deus, ele partiu para dar o mergulho da restauração. O salmista disse: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Aleluia. O salmista, ele continua orando, fazendo regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Aí veio o mergulho da gratidão. Você vê quantos mergulhos Naamã teve que dar. Ele teve que fazer. Ele teve que renunciar. Porque pelo fato dele ser um comandante respeitado do exército do rei da Síria, ele achava que o profeta Eliseu teria que vir receber ele,
fazer uma honra com ele e colocar as mãos sobre ele, que era para poder ele ser curado. Mas Deus, ele tem suas estratégias, Deus tem os seus meios de trabalhar, e ele vai, diz, Eliseu vai, fala para ele, manda Naamã lá no rio mergulhar 7 vezes, e a água seria aquela água barrenta, não era uma água limpa. Tanto é que Naamã, ele retrucou, ele reclamou, não poderia me banhar em um rio de águas limpas? Mas não, tinha que ser na água barrenta, porque era ali que estava o segredo da vitória de Naamã. Então ele passou pelo mergulho da humilhação, ele passou pelo mergulho da quebra de orgulho, ele passou pelo mergulho da fé, depois ele passou pelo mergulho da restauração, né? Por fim, ele passou pelo mergulho da gratidão. E você sabe, quando nós nos humilhamos diante deste Deus, recebemos de Deus a exaltação. Mas o homem, ele é muito orgulhoso, ele é cheio do eu. Ele bate no peito, ele fala, eu sou eu. Mas o eu não pertence a você. O eu pertence a Deus, porque Deus, quando ele diz eu sou o grande eu sou, eu posso, eu faço, eu desfaço, eu curo, eu transformo, eu mudo história, eu mudo estação, ele é o único Deus que tem o poder e a autoridade de dizer a palavra eu. Agora o homem quando enche a boca e fala eu, Deus vai quebrar ele. Como quebrou Naamã. Naamã teve que ser quebrado. Ele teve que ser quebrado. Pelo mergulho da humilhação. Pelo mergulho da quebra, o mergulho da quebra de orgulho. O mergulho da fé. O mergulho da obediência. O mergulho da restauração. E o mergulho da gratidão. Ele passou por tudo isso. Mas ele primeiro teve que se quebrantar, se humilhar. Porque o homem que se exalta pode ter certeza que Deus abate. Aí veio o mergulho da adoração. O mergulho da adoração. Naamã adorava outros deuses. Porém, quando recebeu o milagre do Deus de Israel, ele se propôs a adorar somente ao verdadeiro Deus. Naamã resolveu dar mergulho da adoração ao único Deus verdadeiro. Lemos que daí ao Senhor glória devido ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Jesus disse, mas a hora vem e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão
o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Aleluia! Ainda hoje podemos mergulhar no rio de Deus, desfrutarmos de sua graça, do seu poder, sermos curados e purificados. Aleluia! De toda a impureza. A mulher, aquela menina, aleluia, aquela menina escrava, israelita, que ele falou sobre o profeta Eliseu. Ela disse que Eliseu poderia curar a lepra dele. Ela disse que ele poderia. Ela não disse, vá lá que ele vai te curar. Não. Ela disse, ele pode curar. Ele poderia curar. Então o rei da Síria enviou Naamã para o rei de Israel, para o profeta Eliseu o curar. E o profeta Eliseu ouviu e mandou chamar Naamã. Naamã foi com toda a sua comitiva para a casa de Eliseu. Aleluia. Mas o profeta não lhe foi cumprimentar. Entenda isto. O Eliseu, ele poderia dizer, não, é um comandante que vem aí, respeitado, do exército, do rei da Síria. Não, eu vou receber Naamã na minha casa. Eu vou colocar minhas mãos sobre Naamã para ele ser curado. Naamã poderia, Eliseu poderia se aproveitar pelo fato do Naamã ser um comandante e fazer aquela honra para ele. Não. O homem de Deus, chamado Eliseu, a Bíblia diz que ele não quis nem receber Naamã. Sabe por quê? Porque a glória seria de Deus e não de Eliseu. Eliseu sabia que ele era um homem usado por Deus, ele era um profeta, mas ele não se exaltava. A glória era do Senhor. E o texto diz que Naamã não gostou, porque Eliseu não quis recebê-lo. Ele apenas enviou um mensageiro a Naamã com a ordem para que se lavasse 7 vezes no Rio Jordão, para ser curado. Naamã ficou indignado. Você sabe que as pessoas, quando ela tem um cargo elevado, ela quer se achar. Ela acha que ela, só pelo fato dela ter uma patente maior, ela tem que ser carregada em um andor de barro. Tem que ser conduzida. Ela acha, ele acha. Mas Deus, mas Eliseu, com a sua sabedoria que Deus tinha dado para ele, a Bíblia diz que Eliseu, ele não quis nem cumprimentar Naamã.
ele deu ordem, só disse, mandou seus escravos ir lá dizer para ele, o seu mensageiro, dizer para ele, vai lá, entra lá no Rio Jordão, toma banho, que você vai ficar curado. Porque Eliseu não foi o que curou pessoalmente, porque não era Eliseu. Quem cura é Jesus Cristo. O homem não faz nada. Nós não somos nada. Nós somos apenas um instrumento na mão de Deus, usado por Deus. É por isso que eu gosto de louvar esse hino. O hino que eu sempre estou botando aqui, o verbo era Deus, foi Deus que criou, foi Deus que criou, foi Deus que criou. Esse Deus que criou esse imenso jardim, o jardim aonde ele coloca as suas flores, as suas rosas, os seus cravos. E nós somos as rosas de Jesus, os cravos de Jesus, que são colocados no jardim de Deus. Deus criou esse imenso jardim. Ele é o Redentor, ele é o princípio e o fim. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Ele é tudo para mim. Ele é tudo para você. Você sem ele, você não é nada. Você é um caco de barro quebrado. Mas ele é o oleiro. É ele que faz. É ele que desfaz. É ele que planta. É ele que corta. É ele que poda. É ele que faz tudo. Você não é nada. Você não é nada. Esse seu orgulho não vai te levar você a lugar nenhum. Porque o próprio Deus, ele vai te quebrar, assim como ele quebrou Naamã. Naamã, ele era um comandante, ele se achava o bambambam, o grande, mesmo leproso. Ele se negou a mergulhar naquele rio que Eliseu mandou. E o texto diz que ele ficou indignado com Eliseu, porque Eliseu não foi curá-lo ele pessoalmente. Porque o Rio Jordão não tinha água tão boa como os rios porquê do Rio Jordão. Não tinha água tão boa como os rios da Síria. Como o rio da Síria. Ele foi embora zangado. Ele foi embora zangado. Boa noite, Vera Lúcia. Ele foi embora zangado, porque Eliseu não quis recebê-lo. Ele ficou zangado. Ele foi zangado, mas seus servos convenceram a fazer o que Eliseu tinha lhe mandado. Vai lá, Naamã. Foi o profeta de Deus que mandou você mergulhar lá naquele rio. Vai lá e vamos ver o que vai acontecer. Vai lá. Depois de muita insistência, ele resolveu ir tomar o banho lá naquele rio. Naamã foi para o Rio Jordão.
mergulhou 7 vezes, ficou completamente curado. O orgulho dele caiu por terra. A altivez dele caiu por terra. Ele precisou primeiro se humilhar. Então Naamã voltou para Eliseu e declarou que agora cria apenas no Deus de Israel. Ele reconheceu o verdadeiro Deus de Eliseu. Ele reconheceu que a boca de Eliseu tinha poder para profetizar. Para profetizar. Aleluia. Ele tentou dar um presente para Eliseu, para agradecer, mas Eliseu recusou. Ele recusou. Então Naamã pediu para levar alguns sacos de terra, né, de Israel, para poder oferecer sacrifício a Deus sobre ela. Naamã renunciou a todos os outros deuses. É tão bom quando você renuncia. Quando você renuncia. Tudo por amor à obra de Deus. Embora ainda tivesse de guardar protocolo junto ao rei da Síria. Naamã, ele se humilhou. Ele se humilhou e ele foi vitorioso. Eliseu abençoou Naamã e ele voltou para casa curado. O que podemos aprender com Naamã? O que podemos aprender? Naamã era inimigo do povo de Deus. Naamã, ele era inimigo do povo de Deus. Mas Deus o curou. Deus o curou. Porque Deus, ele não olha para a ignorância do homem. E ainda mais daqueles que não conhecem Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Ele não leva em conta as nossas ignorâncias quando estávamos no mundo. Agora não. Agora nós conhecemos Ele. Sabemos que Ele nos corrige. Sabemos que Ele nos ama. Sabemos que Ele nos protege. Sabemos que Deus nos cura, nos liberta, nos transforma. Então, cremos neste Deus Todo-Poderoso. Naamã, ele era inimigo de Deus, mas Deus o curou. Israel, Síria, estava sempre em guerra, mas Naamã não deixou a sua inimizade com o israelita o impedir de procurar a bênção de Deus. A mulher cananeia, ela não conhecia Deus, ela não conhecia Jesus, mas ela ouvia falar dos milagres que Jesus fazia, das coisas maravilhosas que Jesus fazia. E quando ela se viu no aperto, porque a filha dela estava endemoniada, ela já tinha gastado tudo. E quem expulsa demônio é Jesus. Remédio não expulsa demônio, médico não expulsa demônio. Quem expulsa demônio é Jesus. Através da oração, Jesus tem autoridade, ele nos deu autoridade para expulsar o mal da nossa vida,
o mal da vida dos nossos. E aquela mulher cananeia, ela ouvia falar, mas ela não conhecia. Mas ela, naquele dia, ela ouviu. Eu acredito que ela iria passando pela rua e ela viu os burburinhos, a conversação do povo dizendo: olha, Jesus, ele hoje vai passar por aqui. Ele vai vir visitar um povo dele aqui. E aquela mulher ouviu. Ela ouviu. Ela disse: ah, Jesus vai passar aqui. Ele vai passar. Eu vou atrás dele. Eu vou buscar a cura da minha filha. Embora eu não seja ovelha dele. Embora eu não faça parte do reino dele. Mas eu vou atrás dele. E ela foi. E ela foi uma vencedora. Ela foi uma vitoriosa. Porque ela perseverou ali com seu pedido. Ela disse: Senhor, me socorre. Senhor, me socorre. Então Naamã, ele era um inimigo do povo de Deus. Mas Deus o curou por intermédio daquela menina israelita, a escrava israelita, que foi dar testemunho da vida de Eliseu. Como é importante você dar testemunho de vida. Como é importante você dar testemunho, seu caráter. Aleluia. E Naamã era inimigo do povo de Deus. Mas Deus o curou. Israel e Sírio, eles estavam sempre em guerra. Mas Naamã não deixou sua inimizade com os israelitas e o impedir de procurar a benção de Deus. Eles estavam lá em guerra, eles estavam lá em inimizade, mas ele disse: não, eu não vou morrer com esta lepra, eu vou procurar este homem que diz que tem o poder de curar. Ele deixou de lado a inimizade e foi atrás do Deus verdadeiro, porque os Deus dele não tinha dado jeito na sua vida, na sua saúde. Aleluia. Procurar a bênção de Deus. Muitas vezes não alcançamos a cura e as bênçãos de Deus, porque estamos zangados com Deus ou com a igreja. Mas quando nos humilhamos, pedimos ajuda, Deus nos perdoa e aceita. É por isso que é muito importante dobrar os joelhos, pedir perdão a Deus. Senhor, perdoa meus pecados, perdoa-me, Senhor, perdoa as minhas falhas, perdoa os meus inimigos. Perdoa, Senhor, aqueles que nos ofendem. Perdoa, Senhor, aqueles que nos maltratam. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa, Senhor, aqueles que nos caluniam, aqueles que falam mal da gente, aqueles que se levantam contra a gente. Perdoa, Senhor. E nós pedimos perdão. E Deus nos abençoa. Naamã obedeceu e se banhou 7 vezes no Rio Jordão. Era uma ordem estranha. Pai do Senhor, pastor Ibrahim, era uma ordem estranha. Mas aquela ordem estranha vinha de Deus. Vinha de Deus.
aquela ordem estranha vinha de Deus. Eu tenho uma pregação que fala sobre a contramão de Deus. Às vezes Deus ele vem de contramão a você para chegar naquilo que ele quer dar a você. A você. Aleluia. E Naamã se lavou 7 vezes. Não era um ritual de cura ou de bênção, foi de uma ordem específica. Apenas um homem. Não sabemos por que Naamã precisava fazer isso, mas foi importante para mudar a sua vida. Aquele homem chamado Eliseu, homem de Deus, homem que passava por processos, por provações, mas ele era homem de Deus. Aqueles homens do passado eram homens que tinham vida com Deus, vida no altar com Deus. Hoje em dia você procura pessoas como aqueles homens do passado, difícil de achar. Porque quando você pensa que é, mas não é. Você pensa que é, mas não é. Naamã não voltou apenas curado. Ele voltou crente. É bom receber a cura e a bênção. Mas isso não é mais importante. Não adianta ganhar a bênção se você não se arrepende. Aceitar Jesus Cristo como Salvador. Marcos 8,36. A vida eterna é mais importante que outros milagres. E Naamã, ele teve que aprender. Nesses 7 mergulhos, para ganhar a sua vitória, ele teve que dar o mergulho da humilhação, o mergulho da quebra do orgulho. Cada mergulho que ele dava, ele renunciava a algo que estava dentro dele. Mergulho da humilhação, mergulho da quebra de orgulho, mergulho da fé, mergulho da obediência, mergulho da restauração. Quando você obedece a Deus, Deus ele se agrada daqueles que obedecem a sua palavra. O mergulho da gratidão, você ser grato a Deus, você não achar que é você que faz, você não faz nada. Quem faz é Jesus, é Ele que nos usa, é Ele que nos criou, é Ele que nos formou, é Ele que nos transformou. Aí vem o mergulho da gratidão, você ser grato a Deus por tudo. Você agradecer a Deus por tudo que Ele fez por você. Aí vem o mergulho da adoração. Ele murmurou de Deus. Ele murmurou. E hoje em dia, o que nós mais vemos por aí é crente murmurador, crente reclamando
reclamando de tudo, falando de tudo, achando que é tudo. Não, nós não somos nada. Nós somos apenas um instrumento na mão de Deus. Nós somos um barro quebrado que o Senhor nos conserta a cada dia. A cada dia Ele vem nos lapidando, nos transformando, nos mudando a cada dia. Aleluias. Glórias a Deus. Porque Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel com a sua palavra. Deus é poderoso para nos ajudar e para nos dar a vitória. Aleluia. Glória a Deus. Nosso Deus, Ele é fiel. Deus grande, forte e poderoso. Aleluia. Que Deus nos abençoe nesta noite. Que Deus nos dê a palavra. Que Deus nos ajude. Que é na humilhação que Deus nos exalta. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus é. Já o Verbo era Deus. Quando o mundo criou, Deus criou este mundo. Ele era o Rei dos judeus. Ele era o Salvador. Ele é o seu Salvador. É o meu Salvador. É o meu protetor. É o meu guia. É o meu Redentor. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Nosso Deus é grande. Louvado seja o nome do Senhor. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus da glória, Deus poderoso, o Deus do universo. O Deus que tudo pode fazer por você. Aleluia. A minha angústia eu procuro me chegar. Procuro só olhar a face do meu Deus. E quando as lutas vêm, eu busco a minha paz. Boa noite, Clailton. Estava sumido. Estava sumido, Clailton. Como é que está a pandemia aí nessa sua cidade? Aleluia. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir seu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor, prostrado em seu altar, Senhor, e não olhar atrás, olhando sempre para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que Deus nesta noite nos abençoe, nos dê uma noite de paz. Que o Senhor visite os enfermos, visite aqueles que estão no CTI, no leito de dor, precisando de oração, precisando de cura, precisando de uma transformação.
Que o Senhor visite os hospitais agora, no nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Já o verbo era Deus, quando o mundo criou. Era o rei dos judeus, era o Salvador, que aqui se fez carne e entre nós habitou. Esse Deus que criou esse imenso jardim, Ele é o Redentor, no princípio e o fim. Aleluia! Ele é o Rei da glória, Ele é tudo pra mim. Ele é o Rei da glória, Ele é tudo pra mim. Tu és o oleiro, ó meu bom Senhor. Eu sendo de barro, tu és construtor. Tu pode quebrar-me, também construir. Oh, faz-me um vaso para a ti eu servir. Os talentos que me entregaste, sei que não devo enterrar, porém sei que tu me chamaste, cantando quero trabalhar. Tu és o oleiro, ó meu bom Senhor. Eu sendo de barro, tu és o construtor. Tu pode quebrar-me, também construir. Oh, faz-me um vaso, a ti eu servir. Oleiro, tu és oleiro, Senhor. Tu é o bom Senhor, aleluia. Eu sento de barro, Senhor. Tu és o meu construtor. Tu é meu Deus, tu é meu refúgio, a minha fortaleza. Quebrar-me, também construir. Oh, faz-me um vaso para ti eu servir. Oh, faz-me um vaso para a ti eu servir. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, em ver o sofrimento, nem sequer um lamento de quem tanto me amou. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, em ver o sofrimento, nem sequer um lamento de quem tanto me amou. O amor revelado pra perdoar pecado, Deus se manifestou. No alto da cruz já raiou a luz para me iluminar.
se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, em ver o sofrimento, nem sequer um lamento de quem tanto me amou. Que Deus nos abençoe nesta noite. Não esqueça de compartilhar. Essa internet aqui está caindo. E amanhã, com a permissão do nosso Deus, estaremos aqui a partir das 21 horas, aqui pregando a palavra do Senhor. Compartilhe o vídeo, compartilhe a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E sobre o Senhor, sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz. A paz do Senhor de vocês. Que Deus abençoe todos vocês nesta noite. Todos vocês que entrou. A palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira. Pastor Jorge e a evangelista Sheila, Deus abençoe você. A Tereza Moura, Deus abençoe. Maria Enesta, Deus te abençoe, Maria Enesta. A Gilvandete Dantas, Deus abençoe vocês nesta noite. Tereza Moura, já falei da Gilvandete, já falei da Maria Enesta. Que Deus abençoe vocês nesta noite, dê uma noite de paz, que o Senhor nos ajude. O pastor Antônio Ibrahim, Eni Braga, Deus abençoe vocês, Eni Braga. Deus abençoe a Tânia também, a Tânia Nóbrega. Deus abençoe as minhas amadas irmãs, Fátima Correia. Que Jesus Cristo nos ajude, nos dê uma noite de paz. Clailton, Deus abençoe você, Clailton. A sua cidade aí de Goiânia, né? Lindóias, né? De Águas de Lindóia, Goianas. Que Deus abençoe essa cidade. É Rio Verde, Goiás. Que Deus abençoe a cidade de Rio Verde, Goiás, tá? Que Deus abençoe essa cidade, que livre desta pandemia, no nome de Jesus. E compartilhando. Até amanhã, beijo, meus amados, em nome de Jesus.